gente vai ficar aqui no palco porque tem uma figura que também faz parte da jornada do e-commerce Brasil e é um dos seres mais iluminados, que é um privilégio e digno dessa sala que está aqui, e que também não anda só. Ele é o que é uma das mentes mais brilhantes, carinhoso, tem uns 2 livros aí publicados, se você não tem, e a gente vai chamar juntos ele aqui no palco, professor, mentor, conselheiro, palestrante, e de vez em quando fala assim, se faltar me chama, não sei nem o que eu vou falar, mas eu vou fazer o meu melhor. Senhoras e senhores, a próxima palestra é do Rodrigo Marucho, palmas para ele, por favor. E assim, o palco agora é de vocês. Muito obrigada, obrigada pelo trabalho, obrigada por todos vocês. Até de tarde, para o grande show, que não vai ser Raça Negra nem Barões da Pisadinha. Obrigada, Marucho. Bom dia. Vocês estão bem? Que bom, que bom. Estou muito feliz de ver tanta gente aqui. Estou muito honrado e grato. Agradeço as palavras que são incríveis. Fofa, né? É muito fofa. Eu agradeço demais. Eu estou muito feliz de estar aqui e espero de verdade que esse bate-papo nosso possa contribuir de alguma forma para você sair daqui um pouquinho melhor ou um pouquinho revisitando, falando assim, pô, já estou indo no caminho certo. É uma grande honra a gente falar sobre gestão emocional. Então, imagina a gestão emocional que eu estou fazendo aqui agora para poder falar com vocês, ainda mais depois de tanta coisa bonita que a gente ouve. A gestão emocional como fator-chave para o nosso sucesso. E a gente vai falar de algumas questões aqui bem legais de reflexão. Espero que seja bom para todos. Eu vou me divertir, espero que vocês também. Vou falar para mim, e o que eu estou aprendendo também, e a gente compartilha isso juntos. Simbora! A gente vive um processo, pega um evento como esse, a maior parte das palestras, elas são técnicas, elas são focadas no que a gente precisa conhecer, os nossos skills técnicos, que são os tradicionais. Não por acaso, a gente trabalhar com o mercado digital, ele precisa disso. Eu preciso entender, se eu sou, por exemplo, um gerente de e-commerce, eu tenho que ser um cara multifacetado, eu tenho que entender um pouquinho de logística, um pouquinho de atendimento, conhecer de marketing digital, tecnologia, compras, finanças, e vai pelo infinito de possibilidades. Não é simples, a gente tem muitas técnicas para desenvolver e um evento como esse comporta tudo isso e a gente pode se divertir, embeber em várias fontes de conteúdo para poder se aprimorar. Outra coisa interessante é que esse é um ponto, mas ele não é o todo. A gente dá muita atenção para os hard skills, para essas técnicas e conhecimentos, mas existe uma camada que às vezes não é tão conhecida ou não tão trabalhada, que é o fato das competências comportamentais. Por isso que essa imagem do iceberg, eu acho que ela cai bem, porque ela está meio submunda, ali, meio escondida, e a gente, às vezes, não toca nela. Não toca no dia a dia das empresas, não toca no nosso dia a dia com a gente mesmo. E é um fator importantíssimo de sucesso a reflexão nessa direção. O que acontece? A gente não entendendo disso, a gente percebe que isso impacta diretamente em negócios. As pessoas que não conseguem conduzir de forma ideal esse iceberg completo, a gente naturalmente começa a ter algumas questões importantes nas empresas. A gente não consegue reter talento, porque eu não tenho, às vezes, um líder preparado para lidar com gente, um líder que entende de comportamento para poder gerenciar. Eu não vou dizer motivar, porque a gente não motiva ninguém, a gente cria condições para as pessoas se sentirem motivadas. Mas eu não tenho gente entendendo disso para criar condição. Eu não tenho, às vezes, o profissional certo que ele também me abraça quando eu não sei, quando eu estou com dificuldade. Mas o contrário também, nós gestores, quem que nos ampara e nos dá colo? Não tenho. Se tem um negócio solitário, é quanto mais o cara cresce numa hierarquia, mais sozinho ele se sente. Quem que está dando amparo para isso? Não tem isso muito preparado para as empresas fazerem. Isso é um ponto. E aí a questão é que nem sempre vai ser só sobre grana, sobre benefícios, porque chega um momento que a gente pede para sair. A gente fala, pô, mas eu ganho um baita salário, mas não é o suficiente, não é só isso. Isso vai atrapalhando as empresas, porque você traz bons profissionais, você não retém, você não mantém, é custo para sair, custo para entrar, e a coisa fica girando, parece que você está enxugando gelo. Isso acontece direto. Outro ponto é que a gente tem uma prática muito comum, que é a gente contratar as pessoas pela técnica, mas geralmente a gente demite pelo comportamento. A gente olha o currículo, vê as passagens, vê a experiência e fala, cara, esse cara é incrível, esse cara não dura 2 semanas, ele chega lá, ele é totalmente distinto daquele ecossistema, ele quebra tudo que eu fiz, mas eu não percebi, porque eu só olhei para o currículo. Só para dar um exemplo, a gente faz um trabalho muito forte sim, de aprendizado com a Disney. A Disney ela me ensinou um negócio diferente, ela contrata as pessoas pelo comportamento e ensina a técnica. E eu acho isso fantástico, porque o que ela faz, diferente talvez de muitas empresas, ela cria os processos, mas ela não deixa o processo puro e simples, ela coloca que emoção ou que comportamento esse processo pede.
Então, se eu tenho um processo que eu preciso recepcionar pessoas e abraçar as pessoas e tal, tem junto ali um comportamento que eu preciso sorrir e saber sorrir e ser natural sorrir. Ou seja, eu vou encaixar uma pessoa certa para o processo certo. A chance de sucesso é muito maior. Então, eu vou precisar mais treinar a técnica do abraço, mas abraçar já é dela. Ela já vem pronta para fazer isso. Então, quando a gente pensar processo, adiciona comportamento ao processo. Isso pode ser importante para a gente poder começar a entender e vislumbrar as pessoas mais ideais para fazer o que elas fazem. Pessoas encaixadas no lugar certo, com comportamento e técnica, elas são felizes. Não importa onde ela está localizada na estrutura, mas se ela está encaixada, ela está feliz. E um bom líder vai conseguir fazer essa manutenção de achar as pessoas certas para encaixar, pensando em comportamento, e também se encaixar para ser feliz também, porque merece. Então, esse processo faz a roda girar. Não fazendo isso, afeta negócios, e a gente vê isso muito pesado. Outro ponto importante é que a gente vai reduzindo a competitividade, porque uma das formas mais principais de a gente construir valor no mercado é a partir das pessoas felizes dentro de casa. Eu vejo o Magalu por muitos anos falar, vem ser feliz, era o slogan do Magalu. Eles sabem o que eles estão falando. Não é por acaso aquilo. Aquilo reverbera para fora, mas principalmente para dentro de casa. Eu fui visitar a operação do Magalu, tinha no chão, assim, antes de entrar, tinha escrito no chão, você está entrando agora no lugar de gente feliz. Pode ser que o cara não está num dia bom, mas ele sabe que ali é um lugar de gente feliz. Está sendo convidado para ir para essa linha de pensamento. Isso é uma construção. E isso efetivamente ajuda nos negócios. Outra coisa interessante é que a gente nunca pode esquecer, falando de digital, são pessoas na última ponta. Se você trabalhar com B2B, você já deve ter reparado. A gente faz de B2B. Às vezes eu empato, eu chego lá, o concorrente está no mesmo preço. O fator humano é o cara que desempata. Putz, eu lembro que o Marucho, quando eu mandei lá o WhatsApp, o cara respondeu, foi atencioso, me falou um monte de coisa que não precisava, foi além do que precisava, e eu vou fechar com eles. O preço é o mesmo, mas eu confio mais. Confiança, é competência humana, é sentimento. Então, esse processo todo é uma construção que a gente pode pensar. O fato é que, assim, de forma silenciosa, a gente vê cada vez mais acontecendo um impacto na nossa saúde mental. Não é de hoje que a gente tem visto algumas notícias bem tristes. Burnout virou uma palavra da moda, infelizmente, para o lado pejorativo. A gente tem visto, por exemplo, se falar muito em pandemia de saúde mental, não mais de Covid, principalmente por causa da pandemia. Não sei se alguém aqui já teve um dia muito triste, um dia que não queria sair da cama, um dia que foi realmente desafiador. É muito comum. Um dia que bateu ansiedade, aquele medo do que vai acontecer, medo do que a gente nem vai acontecer, mas a gente está já temendo. Esses desequilíbrios emocionais que começam a nos visitar, eles dão sinais de que alguma coisa não vai bem. Só que a gente não para, porque a gente está sendo engolido pelo processo e a gente não pode perder emprego. Essa notícia aqui é muito impactante, porque as pessoas continuam trabalhando doentes, mas com medo de perder demissão. Agora, imagina você liderando uma empresa ou um departamento que as pessoas estão doentes, vindo trabalhar todo dia, e elas não estão produzindo melhor, ou pior, elas podem descarrilhar a qualquer momento. Vai elas e o negócio para o buraco. A gente está em cima de uma navalha ali, então, e a gente precisa falar disso. A gente precisa tocar nesse tema de alguma maneira, para o nosso bem e para o bem de todos que estão em volta. Porque se a gente estiver bem, quem estiver em volta da gente fica bem também. A gente pode ser um agente multiplicador. Eu estou feliz de ver essa sala cheia, porque se alguém aqui fizer sentido o que eu estou falando e fizer esse movimento, a gente está multiplicando o bem. Quem está bem ajuda os outros a subir também. Então, esse é o processo, cuidar bem da gente para poder cuidar dos outros. Então, olha só, existe um problema. E o que a gente pode fazer a respeito disso? É um desafio para a gente hoje. A gente está tão avançado em tecnologia, só dar um passeio aqui para a gente ver. A tecnologia está super avançada. A gente consegue fazer, finalmente, um foguete da ré. A gente tinha aquela frase, né? Foguete não dá ré, vamos para cima. Agora dá, pô. Quebraram nossa brincadeira, não posso mais usar essa frase. Até o foguete dá ré. Os robôs respondem. Tem um monte de coisa acontecendo, metaverso. E o que já acontecendo com a gente aqui? A gente está doente e a gente não está olhando. Então, o que acontece é que tem várias formas de abordar esse tema. Eu vou usar a minha abordagem. E tem várias formas, eu não estou cravando que essa é a única, mas vamos pela minha aqui para a gente ver se faz sentido para você. Eu vejo, por exemplo, que é muito novo para o ser humano essa coisa de ser mais sentimento e razão. A gente vem, por história mesmo, é muito recente o Homo sapiens sapiens.
é muito novo historicamente. Então, a gente ainda não tem uma competência tão incrível no sentido mais de emoção. A gente ainda é muito instinto. A gente carrega muitas decisões ainda em nível instintivo e poucas ainda em nível racional e emocional, com controle. Exemplo, eu busquei no Google líder. É sempre aquela pessoa assim, que é a mais poderosa do lugar, é o alfa, que é do mundo animal. É a pessoa que domina, é a pessoa que é perfeita. Quando eu fui diretor de operações da Netshoes. Eu tinha 400 pessoas embaixo da minha estrutura. Eu achava que eu tinha que ser o mais ideal para todos. Eu tinha que ser o mais gabaritado, o mais competente, o que tinha resposta para tudo, porque eu era o exemplo. Só que é impossível você ser melhor que 400 pessoas. Tinha um cara lá que sabia fazer embalagem que eu não sabia fazer. Tinha um cara que sabia tratar um cliente de um jeito que eu não sabia. Então, eu criei uma paranoia e aquilo me acabou. Faz um mal danado, porque eu quis carregar um piano nas costas e eu não precisava. Mas isso é falta de conhecimento, porque o instinto assumia e eu tenho que ser esse líder. A gente olha muito para esse lado. Para reparar, dá para a gente até de uma forma didática imaginar assim, esse processo como se fosse assim, cintura para baixo, cintura para cima. Cintura para baixo, a gente tem sexo e alimentação, necessidades primárias, ideais, que vêm do instinto animal. Cintura para cima, emoção e racional. Maior parte das pessoas, ou grande parte das pessoas na humanidade, não sabe disso. E ela vive sempre cintura para baixo. É só pelo prazer, ela está sempre consumindo, sempre gastando, sempre fazendo, e no final dá vazio. E ela não sabe por que está vazia. Porque ela não pensou para cima. O desafio nosso é começar a explorar essa área daqui para cima, que dá espiritualização, que dá emoção, que trabalha mais sentimento, que a gente começa a compreender esse negócio completo, porque as duas coisas são boas. O problema é quando só vai para um lado. Então, esse desafio faz com que a gente precisa ser mais forte, mais inteligente, mais capaz de ser do bicho. E a gente precisa ser mais humano. Está faltando para a gente essa reconexão, porque, diferente do animal, a gente vem com umas potências e capacidades que a gente pode usufruir. Por exemplo, o animal ele não tem pensamento contínuo. Ele não consegue ter um entendimento de si próprio, fazer reflexão profunda, pensar no futuro. O animal vive o hoje e de forma quebrada. O cachorro vive o presente, que é um aprendizado para a gente não ter ansiedade, inclusive, mas ele vive o presente de forma cortadinha. Ele é inteligente, mas ele não tem a abstração que a gente tem. A gente tem a condição, por exemplo, de um neocórtex, que é uma área do cérebro nova que os animais não possuem, que permite a gente fazer várias outras coisas. A gente vem com algumas competências e possibilidades que a gente não explora tão bem. Por que a gente não está explorando? Porque a humanidade, de uma forma geral, ainda tem um analfabetismo emocional. A gente é muito bom na técnica, mas a gente está analfabeto de emoção. Precisamos pegar a cartilha uva, viu a uva e começar do zero. Interessante, né? Não sei se vocês concordam, mas eu olho para mim às vezes e eu não entendo muito o comportamento e falo, cara, eu não entendo nada de mim. Ou entendo muito pouquinho ainda. E é um processo que a gente está vivendo. A gente está trabalhando exatamente para fazer essa virada de jogo. Eu acho que essa palestra, essa é a missão que a gente deve sair daqui. Como é que a gente pega todo esse pacote de possibilidades e começa a olhar para si e falar, peraí, deixa eu virar esse jogo. Deixa eu começar a trabalhar com essa forma racional, emocional, de uma forma mais precisa, mais bacana. Então, eu vou contar algumas coisas que a gente pode fazer. Acho que o primeiro ponto é a alfabetização do coração. Então, a gente começar a entender a emoção, do que ela é e como ela funciona. Alguém assistiu Divertidamente? Ou Inside Out, em inglês? Eu não vou dar spoiler, tá, para quem não assistiu, mas eu recomendo de verdade que vocês assistam depois, quem não assistiu ainda. E quem assistiu, assista de novo com esse viés que eu vou contar. O Divertidamente mostra cada personagem desse aqui como uma emoção. A gente tem as emoções básicas que qualquer ser humano possui, todos nós temos. A não ser que eu tenha algum problema sério, neurológico, eu vou ter e representar essas emoções. E o interessante das emoções é que elas são representações temporais de alguma coisa que está acontecendo. Ela apenas ela não significa algo muito profundo. Ela apenas acontece. E ela geralmente gera na gente um processo fisiológico. O nosso corpo tem alguma reação. Por exemplo, eu vou subir aqui para fazer a palestra, dá medo. É uma emoção. O medo gera uma adrenalina. A adrenalina faz eu ficar ali atento, porque é um risco, um perigo. Mas que bom que eu tenho medo, porque o medo faz com que eu seja mais preciso, eu olho o relógio, eu preste atenção em vocês, eu cuide do que eu estou falando, faça o meu melhor. Então, percebe? O que eu estou falando aqui é que as emoções básicas todas, elas, às vezes a gente tem preconceito com ela, mas elas, na verdade, são naturais e elas podem ser utilizadas a nosso favor.
Então, por exemplo, o medo, eu estou transmutando para uma coisa produtiva para fazer uma boa palestra. A raiva, às vezes, a gente acha que é feio ter raiva. Mas a raiva, se ela for bem canalizada, ela vira uma baita energia de fazer coisas. Ela dá energia, dá gás para você executar coisas e tirar do papel. Sabe aquela frase assim, vai com raiva mesmo? Mas vai. Vou fazer só de raiva. Faz. Pega essa energia, em vez de você matar alguém, você canaliza para fazer uma coisa boa. Não usa para o mal a emoção. Então, as emoções, a gente às vezes tem preconceito com ela. Nossa, é feio eu sentir raiva da minha mãe. A gente fica culpado. Cara, vamos combinar. A gente sente. E o que eu faço com essa energia? Por que eu sinto a raiva? Aí eu começo a explorar um outro campo, depois que eu canalizo, que é o campo do sentimento. Uma coisa é a emoção, que é essa coisa temporária que me gera contatos fisiológicos, que me dá alguma coisa acontece comigo ali na hora. A outra coisa é uma questão mais profunda, é uma questão que ela é mais duradoura, que nem sempre eu identifico. E aqui está o pulo do gato. Por exemplo, eu senti medo ao subir aqui, mas o sentimento que eu tenho de estar aqui é de uma profunda felicidade. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu estou doido aqui, eu vou sair daqui super feliz, vou abraçar todo mundo, porque eu estou fazendo uma coisa que eu acredito. E isso é felicidade. Se eu sei disso, a minha emoção do medo não vai impedir que eu sinta essa felicidade, eu vou fazer mesmo com medo. Eu tenho controle agora do que está acontecendo. Se eu não entendo isso, o medo me paralisa e eu paro aqui, nem subo no palco. Ou tropeço aqui na hora de subir. Que seria legal também, mas não é o foco aqui. Pelo menos vai gerar uns likes. Mas você percebe, o sentimento é o grande pulo do gato. Às vezes eu passo a vida toda sentindo mágoa por alguma coisa ou alguém. E as minhas emoções começam a ficar perturbadas. Às vezes eu boicoto processos de felicidade, porque eu tenho um sentimento de culpa, e eu não sei que ele está lá. Então, começo a me relacionar com alguém, porque eu sacaneei alguém lá no passado, quando eu começo, eu faço tudo para dar errado. Mesmo que eu não queira, vai dar errado. Eu fico provocando fracassos, porque eu tenho um sentimento que não permite que eu viva uma emoção feliz. E eu não sei disso, porque eu não estou gerenciando. Sabe aqueles filmes de comédia romântica, que é muito engraçado? Tem vários que esse roteiro, que o casal se odeia, as duas pessoas se odeiam o filme inteiro e no final elas ficam juntas. Já viram isso? Elas têm um sentimento de amor, só que elas não reconhecem. Elas olham só para a emoção da raiva. Às vezes ela sente a raiva porque ela não sabe lidar com esse sentimento. Ela não sabe como canalizar essa emoção. Mas no final dá tudo certo, porque senão não seria uma comédia romântica feliz. No final eles ficam, mas eles nasceram da raiva. Olha como é doido isso. Não faz sentido, parece antagônico. Como que a raiva faz eu querer sentir amor? Na verdade tem amor lá dentro. O ódio, eu gosto muito dessa frase, o ódio muitas vezes é o amor que ficou doente. Às vezes a gente pegou o nosso amor e deixou ele adoentar. E a gente estragou ele. Mas dá para recuperar. O amor é um negócio que você lavou, está novo. A gente pode revisitar, reviver e aprimorar, sempre, sempre. Está claro esse conceito? Emoção e sentimento? Olha só que chave importante para a gente poder começar a nossa educação emocional. Se eu entender o sentimento, eu consigo perceber as emoções e falar, peraí, essa emoção está nascendo por quê? Por causa disso, por causa daquilo, e vou conduzindo. Legal, né? Eu acho muito legal. Vocês estão gostando? Está gostando? Fala assim, sim? Obrigado. Realizando a gestão emocional, vamos colocar isso aqui para planificar isso aqui. Vamos para o plano tático dessa história, porque a gente aqui é tudo especialista em plano tático. O que a gente pode fazer aqui? Primeira coisa, isso vai gerar autoconhecimento. Isso é a fonte natural. Se eu sei o que está pegando, eu sei como lidar. E ninguém consegue mexer naquilo que não conhece. Então, eu preciso fazer esse exercício. Isso vai aparecendo. Como é que eu faço isso? Tem várias formas, mas a gente tem uma técnica que a gente usa, inclusive a gente fala muito nos treinamentos, que a gente chama de método OAN. Estranho, né? O que é método OAN? Nasceu do PDCA, quem conhece, só que é mais curtinho. Basicamente, o que a gente fez é o seguinte, o OAN são 3 etapas que você vivencia para você tentar identificar um sentimento dentro de um comportamento que você tem natural. Uma coisa que você faz recorrente, você vai aplicar um ciclo de OAN para poder entender o que está acontecendo. Por exemplo, não sei se vocês, mas na pandemia eu comecei a engordar. Quem nunca? Comecei a engordar. Aí a coisa está voltando, aí eu pensei assim, cara, agora é o momento, identifiquei, estou engordando, não quero estar assim, porque quem quer está tudo bem. Aí eu não quero. O que eu posso fazer a respeito? Vou fazer academia. Não é o que a gente faz? A gente acha um problema e já traz uma solução. Só que eu falei, não, peraí, será que a academia é a solução? Porque eu identifiquei a causa raiz. Qual que é o sentimento que está lá por trás que me gerou esse tipo de comportamento?
Se eu vou lá para a academia, pode acontecer o que acontece com muita gente, a gente paga e nunca vai. Porque talvez não seja essa a solução do problema, talvez eu não quero fazer academia, não é isso. Aí eu comecei a fazer o ONE. O que é o ONE? Observa. Então eu comecei a prestar atenção. Que momentos que eu estou comendo que não deveria estar comendo? Pô, aí eu notei que eu estava comendo um monte de horário fora, um horário errado. 2 da manhã, ai, estou com fome, assalta a geladeira. Espera aí. Tipo, quem nunca? Aí, 10 horas da noite, horários nada a ver, e só comida gorda, assim, vou me jogar, feijoada todo dia, se deixar. Espera aí, eu comecei a observar e eu notei que eu estava fazendo isso. Isso já é um negócio que está fora do eixo. Eu não estou respeitando uma disciplina ali alimentar, eu estou, toda hora é uma loucura. Observei. Agora, eu vou para a próxima etapa, porque eu já notei. Agora, o que eu posso aprender? Agora vem o aprendizado. Aí eu comecei a fazer um paralelo. O que estava acontecendo quando eu estava assaltando a geladeira? Quando eu me peguei assaltando a geladeira, eu parei e pensei, porque eu estou no ONE, peraí, deixa eu observar e aprender. Olha, eu estou ansioso. Opa! Aí eu testei de novo. Outra vez eu lá ataquei, eu estava ansioso também. Estava pensando nos problemas, um monte de coisa. E a gente é ansioso naturalmente. Eu estava ansioso. Aí eu falei, peraí, eu aprendi um negócio aqui. O meu problema não é sobre academia. Academia é boa, também deve ser feita. Mas não é academia. Eu tenho que tratar a minha ansiedade. Ela está fazendo engordar. Perceberam? Se eu olho de forma rasa e direta, talvez eu esteja atirando para o lado errado. Por isso que observar, aprender e melhorar, aí sim, agora eu posso melhorar, que eu vou para a última etapa. Agora eu vou criar um plano de ação. Como é que eu reduzo minha ansiedade? O que eu posso fazer? Aí eu vou atrás de uma solução para isso e está funcionando. Sem fazer dieta, sem fazer academia, eu comecei a emagrecer. Percebe? A causa raiz. Esse é o grande lance. A gente, por não conhecer as emoções, a gente só vai na parte da emoção e não vai no sentimento. A gente vai na parte rasa e acaba atacando errado. E aí fica uma coisa que a gente uma hora desiste, porque a gente fica frustrado. E a frustração geralmente gera o quê? Raiva. A gente desconta em alguém. Percebe? Essa é a sacada. Outra coisa que também é uma dica importante é a gente tomar cuidado em saber 2 momentos importantes. O primeiro é recuar quando o bicho está pegando. Se você está desequilibrado, se você sabe, porque você está prestando atenção, você está no controle das suas emoções e você sabe que você está fora do eixo naquele momento, naquele dia, não avance. Na dúvida, não ultrapasse, isso é muito importante e sábio. Então, se você tem que tomar uma decisão, assim, alguma coisa, cuidado, quando você estiver em muita euforia ou em muita tristeza, não prometa nada, não responda nada, sabe? Evita, não decida nada, principalmente. Eu estou muito triste e eu vou acabar com esse casamento. Calma, você está triste, equilibra as emoções, coloca isso no patamar, agora sim olha para o problema e vê se faz sentido ou não essa decisão. Aí eu estou muito feliz, vou chamar todo mundo para a balada. Aí chega no dia eu quero cancelar. Porque eu decidi no momento de muita euforia. Eu tenho que tomar cuidado para gerenciar as emoções, eu tenho que saber a hora do equilíbrio, aí sim eu decido. Qualquer coisa fora desse eixo, eu tenho uma chance muito grande de acabar causando algo que eu me arrependo depois. Carência, cuidado, tá? A carência é um estado de desequilíbrio emocional. Quem já foi para a balada carente? Eu não recomendo, a gente faz concessões assim péssimas, que a gente se arrepende no dia seguinte. Ou no dia, na hora, né, inclusive. Porque a carência é exatamente um exercício que a gente faz, às vezes, de falta de auto-amor. A gente não está se dando amor, então a gente vai buscar fora. Se você estiver se sentindo carente, identifica isso e já recua e fala, cara, está faltando a lição de casa aqui, não estou me dando nada. Porque se eu estou buscando fora, se eu estou carentão, mimizento, grudento, reclamão, cara, alguma coisa eu estou falhando comigo. Porque se eu me dou, estou pleno, não preciso. Se eu estou buscando like, se eu faço um post e ninguém dá curtida, eu apago, opa, não estou legal. Não estou legal. Então, essa é a gestão da emoção, é a gente controlar isso. A outra coisa importante, se você tem muita coisa na sua cabeça ao mesmo tempo, aprenda a definir que algumas coisas não merecem sua atenção. E está tudo bem. Olha que alívio a gente saber disso, que a gente não precisa ser super-herói e resolver tudo ao mesmo tempo agora. Não precisa e não deve, porque não vai sair bem feito. Vai ser pior, vai só gerar mais problema e confusão para frente. Então, a gente vai ficando safo e aprendendo que se tem muita coisa ali que não merece agora atenção, vai para a gaveta. Daqui a pouco eu olho. E vai dormir em paz, porque você merece. A gente não sabe disso, às vezes, e cai nessa pegadinha. A gente quer resolver tudo e ser super-herói, porque disseram para a gente que a gente tem que ter sucesso e vencer, e a gente quer abraçar o mundo. E não é bom. Vai dar ruim. E o que vai acontecer? Vai gerar um desequilíbrio. Outra coisa importante, usa sempre fatos e dados contra um negócio chamado ameba mental. Não foi eu que criei, mas eu adoro esse nome.
Todo mundo tem umas amebinhas que fica falando no seu ouvido, falando que você não vai conseguir, que você é ruim, que você é fraco, que você não sei o quê. Não tem? Quem já lidou com elas? Todos os dias parece que elas acordam junto com a gente e começam a boicotar. Uma vozinha fala para você que você está errado, que você não adianta tentar. Isso não é papo de coach nem motivacional, isso é real. Acontece isso na nossa cabeça. Só como é que você combate isso? Fugindo dela? Não, usa fatos e dados. Fala, ameba, vamos conversar. Ah, você vai fazer... Veio a ameba falar para mim assim, você vai fazer uma palestra lá? Não vai ter ninguém, está lotado. A ameba ficou falando, não vai vir ninguém, não vai vir ninguém. Eu falei, ameba, não tem problema, se eu estiver lá, eu sou o primeiro cara que precisa ouvir tudo que eu vou falar. Quebrei as pernas da ameba. Percebe? Fatos e dados. Jogo racional, contra fatos não tem argumento, a ameba vai embora. Você lembra a propaganda da Veja, que tinha assim, que era neura? A mulher estava lá relaxadona, daí a propaganda é excelente por causa disso. Está relaxadona lá, vem a neura e fala assim, você está aí descansando, você devia estar limpando a casa. Ela fala, neura, usei o Veja. Estou incrível, estou plena, já posso descansar. Aí a neura, sumiu. É a ameba. Lide bem com as suas amebas. Agradeça que elas existam, porque elas te põem em estado de alerta, mas fatos e dados com elas. Joga o racional em cima. Ela não tem o que falar. E, acima de tudo, o final dessa história, amor. Agora, auto-amor, que é outra lição de casa importante e fundamental. Quantos de nós se fala mal de si mesmo? Eu sempre erro, eu sou desastrado. A gente vai falar para os outros, a gente coloca coisas pejorativas a respeito. Se você faz isso, vigia, cuidado. Eu sempre me atraso, eu sou assim mesmo, eu sou estrambelhado. Cuidado, não se desvalorize nem para os outros, nem para você. Você é a coisa mais importante que você tem na vida. E se tem alguém que você precisa fazer as pazes desde já, é você. Você vai viver com você a vida toda. Imagina que terrível você viver com alguém que você não consegue lidar. Você vai passar a vida inteira tendo que acordar, fazer xixi e dormir com ela. Ou a gente decide agora aprender a se amar. E o amor é interessante porque amar é você amar alguém ou alguma coisa pelo que é e apesar do que é. O apesar a gente não quer ver, né? Porque isso aí não está na Disney. O apesar é a vida real, é os defeitinhos, as coisinhas que eu não curto. Mas quando eu olho para esses defeitinhos e não curto com amor, é como eu olho para o filho. Ele ainda não sabe andar, tadinho, mas ele vai aprender. Faz com você. Eu ainda não sei andar emocionalmente, mas vou aprender. A gente é tão legal com os outros, por que a gente pega pesado com a gente? É muito errado, muito injusto. Então, cuidado, tá, com a forma como a gente pega com a gente. Isso é exercício de amor. E por que isso é tão fundamental? Porque se eu fizer isso comigo, eu consigo amar os outros. Cada um dá o que tem. Se eu não estou me dando amor, como é que eu vou gerar amor fora? A primeira lição de casa é se amar. Se a gente não se amar, isso não é egoísmo, tá? Isso é autocuidado, é proteção. Se eu não aprender a me amar, como é que eu vou amar alguém? A gente se joga nos relacionamentos esperando ser amado porque a gente não fez a lição de casa, a gente não se ama. E aí dá ruim. Faz sentido? Que bom, muitas cabecinhas concordando. Não precisa não concordar, tudo bem também. Mas agora já tem uma coisinha na tua gaveta aqui que você ouviu. No final é tudo sobre amor. Se cuidar, se respeitar, saber que você tem limitações porque você é humano, mas ainda bem que você é humano, ainda bem que tem as limitações. Isso faz a gente ser incrível. Para a gente fechar e resumir essa história toda, cuidado, tá? Não cuide só de hard skills, saia com essa lição de casa, deixa eu olhar para o meu soft skills, deixa eu olhar para comportamento também, para mim e para o meu time. Outra coisa importante, vai buscar para já, assim como eu estou buscando, eu acho que vale a pena para todos, alfabetização emocional. Vamos entender de emoção. Não estou falando para a gente fazer faculdade de psicologia, que é até bem legal, mas não é para isso, não é isso. Procure conhecer de comportamento humano, como é que a gente funciona. Tem várias opções para a gente poder buscar. Mas é um assunto que merece o nosso cuidado. Cuida dos extremos, cuidado sempre dos extremos. Quando tiver desequilíbrio, recua. Não avança. Engaveta o que não dá para resolver. Não vai perder o jogo para as amebas. Lembra das amebas. Vocês vão estar no carro voltando lá, vai ter uma ameba falando. Que bobeira que ele falou. Aí você fala, não foi bobeira não. Eu tirei foto, eu gostei. Você cancela ela. Se alguém precisa ser cancelado hoje, são as amebas. Vai para cima. E a outra coisa que é legal falar é busca o amor sempre. Porque se você se perdoar, se respeitar e se aceitar e se renovar, não tem como segurar. No final é isso. Mas lembra, não é para fora, é para dentro. Não faz buscando like. O like que você tem que ter é da sua consciência, que te aprova, que está feliz contigo e sabendo que você está na jornada, que você está realmente buscando ser melhor. Com as suas possibilidades do seu jeito, mas você está na busca. O que vale é a jornada, não é você estar perfeito lá na frente. É o processo. E isso é incrível, essa é a jornada que a gente tem que fazer. E para fechar, não abra mão de pedir ajuda. Se você estiver num momento muito difícil, você precisa e deve pedir ajuda. Você pode buscar ajuda de terapia, psiquiatria, tem remédio,
tem um monte de coisa. Eu tenho preconceito, o remédio parece que eu estou doente, parece que eu sou frágil. Não é. A ciência já tem essa possibilidade, se é bom para você, vai ser útil por um momento ou não. Busca, faz uso de recursos, sem preconceito. O que vier para te auxiliar e te ajudar, vai buscar. Vai atrás de espiritualidade, não fala aqui, no caso de religião, não necessariamente, mas pensa fora desse mundo só material. O que mais que tem além? O que mais que tem dentro de mim? Tenta ir sempre acima. Busca os amigos, né? Amizade sempre. Eu estou muito feliz de estar aqui, eu estou reencontrando, estou vendo várias carinhas amigas. É muito bom, você não sabe como se fortalece a nossa estrutura. Hobby, inventa um hobby. Eu gosto de aquário. Eu tenho uns amigos nerds de aquário. São nerds mesmo, os caras estudam pH, quantas bolinhas de CO2 saem no aquário, plantinha, que nasce, que morre. Quem olha de fora é um papo muito bizarro. Mas assim, quando a gente está ali com os amigos, é incrível, o mundo, a hora para. A gente está feliz. Hobby faz muito bem para o coração. Se precisar, ou se não precisar, por curiosidade, liga no CVV, 188, qualquer hora do dia e da noite. O CVV tem caras extremamente capacitados, preparados, que podem te ouvir, te abraçar e te preparar para as dificuldades que você tem. E junto você vai passar por isso. Por qualquer coisa a gente passa. Não desista, jamais desista. Desistir é um ato de egoísmo muito feio. Às vezes desiste e não pensa nas pessoas que ficaram. Cuidado, não desiste. Vamos para cima que a gente vai ganhar esse jogo. Vamos junto? Obrigado, gente. Meu amigo, saudade de você. Olha aqui. Obrigado, muito bom te ver. Bom, acho que a gente está entregando esse troféu aqui junto, né? Esse balanceamento. Obrigado. Esse lugar aqui, o que sentiu tua falta, acho que o resultado é isso aqui, né, Marucho? Sala lotada. Obrigado, gente, de verdade. Obrigado pela galera da técnica que está fazendo um trabalho incrível. Obrigado a todos vocês. E vamos fazer desse evento o melhor da vida, né? Sempre. Obrigado aí pelo carinho e mais uma vez uma salva de palmas aí para o Marucho. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!